Bom, eu queria começar perguntando para vocês três, né? Como que foi, né, voltar ao passado, né, já que a série volta um pouco no tempo, ali na série para viver e aprofundar ainda mais o personagem de vocês? Acho que, em primeiro lugar, Gabriel, é retomar, né, a série, retomar um personagem já é um grande negócio para gente como ator. Esse fato de que a série proporciona isso da gente, depois de um tempo, fuçar mais esses personagens, se aprofundar e buscar outras camadas. E acho que isso, buscar a história do passado, só enriquece isso. E para o público é muito bacana, né? A gente consegue, é um quase sem fim de histórias possíveis ali para contar a história. O Vitor, por exemplo. Então, é muito bom. Assim, eu sempre falava nas entrevistas, nas conversas, que o, o Vitor que eu faço, né, que eu fiz muito na primeira temporada, é um Vitor mais sisudo, mais escuro, e o Felipe ficou com a parte solar dele, porque ele fazia lá do passado. E agora, nessa segunda temporada, acho que eu pude passar um pouco por esse lugar do passado do Vitor, que eu peguei lá do Felipe, né, pós a fase dele, mas ainda um cara que tinha seus ideais, que acreditava em muita coisa, antes de estar tão sofrido, não só pela questão familiar com o Pedro, como pela desilusão política e dentro da polícia, né? Então, isso foi muito bacana. Eu pude passar por um lugar que eu não tinha passado na primeira temporada. Uma fase dele que, para mim, era muito distante. Comigo acontece um pouco o contrário, porque o Vitor entra para a polícia e os dilemas se tornam um pouco mais complexos e as situações também um pouco mais pesadas e mais violentas, em algum sentido. E eu volto para um passado também, parte da trama do Vitor jovem nessa temporada passa por uma discussão muito interessante sobre a política da época, e nesse caso o Brasil estava passando pela ditadura, e foi muito interessante filmar esse momento também, no momento em que o nosso país estava sob um governo antidemocrático, no mínimo. Então, eu acho que a série, além de tudo, de todas as qualidades dessa série, a segunda temporada traz também essa discussão muito importante sobre a política do nosso país na época. Certo. E para você, Gabriel, como é que foi voltar aí a viver o dom e voltar ao passado para contar essa outra parte da história? O meu não tem tanto passado, né? O meu é a continuidade da história na mesma linha temporal, mas foi uma experiência inédita, assim, para mim retomar um personagem, né? Enfim, é uma possibilidade que as séries trazem pra gente, e foi incrível, cara. Eu tive, enfim, me senti muito bem de retomar o personagem. Foi muito fluido, sabe? Nunca tinha feito isso, então não sabia como seria. No meio das temporadas fiz outros trabalhos, enfim, coisas muito diferentes. Mas acho que o fato da gente ter a mesma equipe, de ter o Breno tocando o nosso barco ali, enfim, favoreceu absolutamente. Então, de alguma forma eu senti como se eu tivesse pausado o personagem e tivesse dado um play soltado de novo ali, já desde do dia um. Só que dessa vez é isso, assim, após a primeira temporada de apresentação das tramas, dos conflitos, dos personagens, dessa vez a gente desenvolve tudo isso, aprofunda mais, intensifica mais. Então é isso, cada cenas cada vez mais intensas, assim, mas foi incrível ter feito essa segunda temporada. E essa segunda temporada, ela pareceu muito mais complexa por conta dos cenários, né? Por conta até da intensidade ali de cada personagem. Essa complexidade também foi para a atuação de vocês? Toda essa história, essa outra visão da história também trouxe uma complexidade para a atuação de vocês? Acho que sim, porque os personagens, o desenvolvimento dos personagens é aprofundado, por ser uma segunda temporada e os personagens se mantêm presentes no roteiro. Então, sim, eu acho que para todos nós é uma interpretação mais complexa e mais rica. E sim, também essa questão dos ambientes diferentes. Eu acho que é uma temporada muito diferente da primeira, né? Acho que é isso. O Dom, por exemplo, já passa grande parte da temporada na prisão, o que é muito diferente do que acontece com ele na primeira temporada.
O Vitor também vai para outros rumos bem diferentes, inclusive, do que ocorre na primeira. E acho que tudo isso também influencia a nossa interpretação e a nossa forma de conduzir o personagem. Eu acho que esses cenários novos que influenciam absolutamente nos personagens, logo na nossa interpretação, eles, e às vezes alguns cenários inesperados até, eu acho que eles têm muito a ver com as pontas que a gente deixou em aberto da primeira temporada, que é de você entender que as escolhas que esse pai e esse filho, que esses dois caras fizeram em vida, foram, enfim, numa direção meio sem freio, sem limite, sabe? Então isso abre um leque de possibilidades para tudo, desde para situações das mais inusitadas, e aí por consequência também é isso, cenários inimagináveis assim que eles acabaram passando por conta dessas escolhas, né? De uma vida assim um pouco sem freio, sem balancear, né? Acho que era uma coisa muito para frente assim o tempo todo. E qual foi a dificuldade para vocês interpretarem assim, personagens, pessoas reais, né, que que existiram, né, que existem, e como é que quais foram as inspirações para vocês atuarem, né, para viverem o Vitor jovem, o Vitor e também o Dom? Acho que a gente tem que lembrar que é inspirado em fatos reais, né? E a gente não buscou, de fato, fazer uma cópia exata do que essas pessoas eram. Acho que o Gabriel ainda tem uma fatia desse personagem que era pública, né? Eu e o Felipe não, o Vitor não era uma pessoa pública. Então, por outro lado, é o cara que teve mais contato com o Breno, o Vitor. Então, o Breno conseguiu, acho que de uma forma muito delicada, construir isso com a gente, nunca pedindo para a gente ser igual. Inclusive, ele evitou até que a gente visse vídeos, porque não era a ideia dele, ele queria muito mais construir essa relação com muitos traços de característica dele, claro, mas eu acho que isso ele já conseguiu desde a nossa escolha como Vitor, então ele já fez a escolha pensando nisso. Então, acho que a gente teve um espaço muito grande de criação dentro dessa busca de representar personagens reais. Acho que naturalmente já teria, mesmo quando você está fazendo uma biografia, né? Porque de qualquer forma é a gente fazendo com o nosso corpo. E acho que nesse caso a gente teve um espaço muito grande. Era mais, acho que a construção, muito guiada pelo Breno, era mais pautada nessa relação mesmo, de como é que se daria dentro dos seus extremos, porque acho que o Vitor, assim como o Pedro, tinham essa personalidade muito de extravasar os limites, de ser um pouco fora da curva. Então, digo que a gente, eu pelo menos, e acho que o Felipe e provavelmente o Gabriel, a gente nunca se pautou tanto em ser esse personagem real. A gente, lembrando que sempre se inspirou em personagens reais. Eu acho que completando o que o Flávio falou, o Breno realmente era o nosso norte maior, porque essa história é muito centrada no Vitor e no Pedro. O Pedro, no momento que a gente começou o projeto, já tinha morrido há alguns anos. O Vitor, no momento que a gente começou o projeto, tinha morrido há pouquíssimo tempo, mas enfim, já não estava entre a gente. E ao longo né, não sei se você sabe da história do Vitor ter ido atrás do Breno 10 anos antes da gente fazer a série. Ao longo desse período, o Breno esteve muito próximo do Vitor, registrou isso, enfim, inclusive tem imagens que estão no material de bônus da Amazon e tal. Então, o Breno, de alguma forma, era o nosso contador de história para a gente. Ele era o cara que conduzia a participação dele no roteiro, tem absolutamente a ver com isso. Mas como o Flávio bem disse, assim, a gente sabia das histórias, a gente sabia de alguns pontos, de algumas situações. Mesmo o Pedro tendo sido uma pessoa pública, se você jogar no Google Pedro Dom, você vai ter pouquíssimas coisas, muitas delas imprecisas e redundantes entre si, sabe? Mesmas coisas. E a partir do momento que a gente vai contar essa história de dentro, né, e não só da visão pública dessas figuras, a gente vai falar sobre a família, sobre a relação deles, sobre fatos que não chegaram a ser públicos. Aí a gente, enfim, é isso. O Breno era o nosso norte maior, tanto no roteiro quanto no dia a dia, na direção, por ter convivido com o Vitor, por ter
enfim, escutado as histórias que ele tinha para contar. Beleza. E, bom, por mais que a história toda ali aconteça, né, tem partes nos anos 70, até tem um pouco nos anos 2000, ela traz um problema que é até que é recorrente, né, até os dias de hoje. Então, qual que é a importância que vocês veem da série retratar essa história, né, de voltada a drogas, policiais, assaltos, essas coisas assim? Os problemas do nosso país, a grande maioria continuam os mesmos na época em que a história acontece e hoje em dia também. Então, acho que por isso a série se mantém atual, né? E eu acho que a importância continua sendo essa, enquanto esses problemas continuarem existindo no nosso país, a arte e o audiovisual e o teatro e a literatura e todas essas formas de comunicação têm que continuar explorando e discutindo isso. E acho que, para além dos problemas sociais e do cenário em que a série se passa, acho que também tem a delicada relação de pai e filho e do efeito que as drogas podem ter na vida de alguém e como isso afeta também as pessoas em volta. Acho que é isso. Eu acho que a série consegue trazer isso de uma forma muito sensível e bonita também, por vezes, a relação desse pai, a preocupação. Continuar discutindo isso, porque está aí, né, para ser discutido. Eu acho que além da questão da relação do pai e filho, tem dois pontos muito importantes que a gente traz de reflexão social. Claro, desde a primeira temporada, entender de que forma, através dessa família, principalmente do Vitor, a gente acompanha a chegada da cocaína no Brasil, enfim, e a forma que essa chegada transformou principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas, enfim, o Brasil como um todo. E aí você faz um paralelo para o que acontece nos dias de hoje, para a realidade da nossa cidade. Enfim, transformações que passam muito por a chegada dessa droga. Então, você tem isso tanto no âmbito maior, que é a influência no dia a dia de uma cidade, quanto para o micro, né? Para um ambiente familiar, como você pode contaminar e eventualmente destruir tanto o macro quanto o micro. E um outro ponto interessante, eu acho que é a questão do Pedro em si, essa quebra de estereótipo do bandido, né? Do fato dele usar a aparência dele para abrir portas, para se safar das situações. Eu acho que todas as nossas temporadas sempre tem isso bem pontuado, assim, sabe? De como se o Pedro não fosse branco, não tivesse os olhos azuis, não fosse louro, ele não conseguiria lidar com as coisas, com as situações da vida dele da mesma forma que ele lidou, entendeu? Então, eu acho que são dois pontos importantes em termos de reflexão social. Tem até uma cena bem forte, né, na segunda temporada, que é quando o Dom e a Vivi vão ser presas, né? Chamam a polícia e o motorista que é negro acaba sendo preso, né? Enquanto eles saem tranquilamente ali. Exato. E, bom, só para a gente fechar, a gente viu a primeira temporada, ela termina. A segunda temporada ela se assemelha muito com o final da primeira, né? Conta um pouquinho mais da história ali do Pedro Donte, quando ele joga uma granada ali e acaba fugindo da polícia. Vai ter uma terceira temporada contando um pouco mais, ou vocês não podem falar ainda? Vai, tá confirmada já, a gente acaba de filmar amanhã a terceira temporada. Opa!